Graça e paz, irmãos. Bom dia. Hoje nós estamos no 20º dia do nosso jejum, vencendo os dardos inflamados do inferno através da graça, do livro do pastor Marcílio. E hoje a gente vai falar sobre o desânimo ministerial. Hoje nós vamos mergulhar em um tema que é, sem dúvida, um divisor de águas para a vida de líderes, pastores, ministérios e todo aquele que estão servindo no reino de Deus. Estamos falando de um dos capítulos mais profundos e transformadores do livro dos 21 dias, vencendo os dardos inflamados do inferno através da graça. O capítulo que traz uma revelação poderosa sobre como vencer o dardo do desânimo ministerial. Nesse episódio, não estamos apenas falando de desânimo como uma emoção qualquer. Estamos desvendando os códigos espirituais que muitas vezes fazem líderes entrarem em crise, frustrações e até pensar em desistir. Nós vamos entender porque muitos hoje estão batendo na rocha, quando Deus nos chama para falar com a rocha. Vamos destrinchar verdades ocultas na história de Moisés. Vamos saber qual o significado da vara de Moisés e da vara de Arão. Por que Deus diz, toma a vara e não toma a tua vara? O que a rocha no deserto nos ensina sobre Jesus? Por que Moisés, um homem de Deus, não entrou na terra prometida? E o que Deus estava mostrando profeticamente ao permitir que ele aparecesse glorificado ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração? Então, esses episódios vão te ajudar a enxergar que Deus não quer líderes que ferem a rocha, mas que compreendem o sacerdócio da graça, a vida, o favor e a provisão que flui quando aprendemos a descansar em Cristo. Então, se você serve na igreja, você carrega um chamado, ou até mesmo se está se sentindo desanimado, sobrecarregado, ferido, saiba, Deus quer te restaurar hoje. Prepare seu coração, porque o que Deus vai liberar aqui não é apenas uma conversa, é um destravar espiritual. É uma ativação do entendimento da graça, da nova aliança, da identidade do sacerdócio eterno de Cristo. Assim, nós vamos estar aprendendo, conhecendo e desenvolvendo da maneira correta aquilo que o Senhor ele tem para a nossa vida. Agora sim, vamos às perguntas. Estamos aqui com o pastor Marcílio, autor do livro 21 dias, vencendo os dardos inflamados do inferno através da graça. E vamos começar com as perguntas. A primeira pergunta é, por que Deus manda Moisés pegar a vara e não diz a tua vara? Que vara é essa e o que ela representa? Maravilha, graça e paz, excelente pergunta. Quando Deus disse, pega a vara, ele estava se referindo não à vara de Moisés, mas à vara de Arão, aquela vara que floresceu, símbolo do sacerdócio, da graça, da ressurreição e da vida. Não era mais a vara de Moisés, que Moisés usava trazendo juízo, que feriu o rio, que trouxe morte, mas sim a vara de Arão, que representa morte e ressurreição de Cristo. Tá, e qual era a diferença entre a vara de Arão e a vara de Moisés, na ótica da revelação da graça? Então, por muito tempo as pessoas, eu acredito que muitas pessoas acham que o episódio de Êxodo 17 e Números 20, as pessoas acham que o episódio são muito parecido, mas tem algo peculiar entre os dois episódios. A vara de Moisés, que Moisés usou, aquela que ele feriu a rocha no primeiro episódio, representa a lei.
representa o juízo, o ministério da condenação, da morte. A vara de Arão, diferente da vara de Moisés, porque a vara de Moisés representa a morte? Porque ele feriu, a Bíblia diz que ele feriu o rio e transformou o rio em sangue e trouxe morte. Diferente da vara de Arão, a vara de Arão representa a graça, sacerdócio de Cristo, a intercessão e a vida que floresce após a morte. Tá, e o que significa espiritualmente Deus ordenar? Fala a rocha e não bate na rocha. Então, é justamente, Deus ele deu essa ordem para Moisés. Ele falou assim, não bata na rocha. Ele disse, fala rocha. Porque Cristo tem um significado poderoso, porque Cristo já foi ferido uma vez na cruz. Êxodo 17. Depois de sua morte, a ressurreição não se bate mais. Agora apenas se fala, se declara, se crê, se recebe. Porque o sacerdócio da graça está estabelecido. Essa é a razão que Deus falou assim, não bata na rocha. Porque Cristo só poderia ser crucificado uma vez só. Hoje é até interessante porque hoje a gente vivemos num tempo que a Bíblia diz que depois que ele perdoou todo o nosso pecado, a Bíblia diz que ele se assentou. E hoje nós vemos as pessoas, quando nós cometemos pecado, e as pessoas parece que quer que Jesus vá novamente para a cruz. Por isso que a Bíblia diz que todos os nossos pecados foram perdoados. Não há necessidade de mais nenhum sacrifício. O sacrifício de Cristo naquela cruz foi suficiente. Não precisa, então, toda vez que nós pecarmos, nós temos que chegar diante de Deus, né, diante de Cristo, e falar, eu pequei, volta para a cruz. Não, o sacrifício de Cristo foi único, foi suficiente para anular todo o nosso pecado, para vencer toda a nossa condenação. Isso é maravilhoso. E qual o significado das duas rochas mencionadas na Bíblia? A Tissur, o Sur, que está lá em Êxodo 17, né? E Selá, que está lá em Números 20. E por que elas são diferentes? Então, na realidade, a rocha, né? A rocha que Moisés fere ela, nas duas passagens, seja em Êxodo 17 ou em Número 20, representa o próprio Cristo. Tessu é uma rocha de base sólida, representada Jesus na sua humilhação, na cruz, quando foi ferido. Essa primeira rocha que Cristo, que Moisés ele fere ela, representa Cristo na sua humanidade. Aquele que foi humilhado, mas aquele que foi crucificado, mas venceu. Já Selá, que é a segunda rocha que Moisés ele bate quando Deus manda ele falar com a rocha, Selá é um penhasco muito alto, é um rochedo elevado, que já representa Cristo exaltado, glorificado, entronizado no sumo sacerdócio, nos céus. Ou seja, a primeira rocha representa Jesus na terra. Já a segunda rocha já representa Jesus glorificado, Jesus exaltado. E o que representa o fato de que no primeiro episódio lá de Êxodo 17 não havia sacerdote. E no segundo episódio lá em Êxodo, lá em Números 20, havia. Então, isso é maravilhoso, porque no Êxodo não havia sacerdote estabelecido, por isso foi necessário bater na rocha. Não havia sacerdócio. Até porque o sacerdócio ele veio acontecer um pouquinho mais à frente, quando Deus ele estabelece, né, Levi, Arão, né, como o descendente, que depois vem a tribo de Levi, como os levitas. Ele estabelece ele como uma liderança. E foi até questionado muitas das vezes, porque quando você vai ver lá na Arca da Aliança, tinha três elementos dentro daquela arca. Um era a tábua da lei, né, quebrada. Outro era o cajado, né, a vara de Arão que floresceu, e o maná. As três coisas, os três elementos que tinha dentro da arca tinham significado. A lei, porque o homem ele descumpriu a lei, quis andar pela lei, mas não conseguia. O homem caído, né, que tenta, que se esforça, mas não consegue. A rebelião, a lei significa a rebelião do homem contra Deus. O segundo
é o maná, quando Deus manda a provisão, né? O povo reclama que está com fome, Deus manda um maná que representava o pão vivo que desceu do céu, Jesus é o pão vivo, e eles rejeitam, né? Então fala da rebelião do homem contra a provisão de Deus. E o terceiro elemento era justamente a vara de Arão, que floresceu, que tinha amêndoa, que mesmo depois de ser cortada, foi estabelecida, né? Floresceu em números. Já em Números 20, já havia sacerdote estabelecido. Isso muda tudo. Agora é tempo de intercessão, é tempo de falar, não mais de ferir. Amém. Então vamos para a sexta pergunta. Por que Deus fez questão de mencionar que Moisés pegasse a vara que estava diante da arca? Né? Que no caso seria a vara de Arão que floresceu. No caso, seria a vara de Arão que floresceu? Então, porque Deus queria que a glória da vara de Arão, que floresceu, brotou e frutificou, fosse exaltada, mostrando que a provisão, o favor e a vida vem do sacerdócio da graça, não da lei, não da força do homem. Isso é maravilhoso, porque até então só havia a vara de Moisés. E a vara de Moisés trazia julgamento, condenação. Agora, em Números 20, nesse segundo episódio, Deus ele diz para Moisés: pegue a vara, não a tua vara. Justamente porque a presença da vara de Arão representava Cristo ressurreto, Cristo que foi glorificado, a presença de alguém que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então, aquela vara de Arão representava a presença do próprio Jesus diante daquela rocha, diante daquele episódio. Amém. Então vamos para a sétima pergunta. O que revela o fato de que no episódio do Êxodo estavam presentes os anciãos, e que no futuro representariam aquele que julgaram Jesus? No futuro representariam aqueles que julgariam Jesus? Então, no episódio de Êxodo, os anciãos estavam presentes. Diferente de número 20, no número 20, Deus falou assim: reúne toda a congregação, todo o povo estava diante da rocha. Já no Êxodo 17, a Bíblia diz que Deus falou assim: pega os anciãos e se aproxima da rocha. E isso tem um significado poderoso. No episódio do Êxodo, os anciãos estavam presentes, representando profeticamente aqueles que julgaram Jesus antes de ser levado a Pilatos. O símbolo, o sinédrio, os anciões de Israel, assim como eles viram a rocha ser ferida, eles testemunharam Jesus ser ferido na cruz. A presença dos anciões diante da rocha, a rocha que ia ser ferida, isso tinha uma representação profética, algo que futuramente ia acontecer. Porque nós bem sabemos que quem julgou Jesus não foi Pilatos. Antes dele ser julgado por Pilatos, ele foi julgado pelos anciões. Quem colocou Jesus na cruz foi os próprios anciões de Israel, eles que julgaram Jesus. Então a presença daqueles anciões, a presença dos anciões diante daquele primeiro episódio que Moisés fere a rocha e sai água, já representava algo que ia acontecer futuramente. A morte de Cristo, o julgamento e morte de Cristo. E qual foi o real pecado de Moisés diante de Deus? Foi simplesmente bater na rocha ou foi mais profundo? Então, na realidade, muita gente acredita e muitos pregam dizendo que esse foi o erro, que Moisés ele feriu a rocha. Na realidade, a Bíblia, Deus não mandou ele ferir, mandou ele falar com a rocha. Mas o erro de Moisés foi não santificar Deus diante do povo, apresentando um Deus irado, severo, quando Deus queria ser apresentado como um Deus da graça, da provisão, do amor, especialmente por meio do sacerdócio representado pela vara de Arão. Esse foi o grande erro de Moisés. Moisés, ao invés de apresentar, a Bíblia diz santificar, apresentar um Deus de amor, um Deus, porque o tempo todo Deus agiu com o povo através da graça, através da misericórdia. Nunca foi projeto de Deus. A Bíblia diz que a lei passa ao lado. Na realidade, Deus sempre quis tratar o povo por graça.
E a lei, ela veio pelo lado para quê? Para fazer pelo menos que o povo pudesse entender o quanto eles precisavam do favor de Deus. Quando Deus deu a lei, na realidade, lá em Romanos fala sobre isso. Deus queria que todo homem se calasse. Ou seja, quando Deus mandou a lei, quando Deus enviou a lei para o povo, ele queria que quando eles recebessem a lei, eles olhassem para a lei e falassem, meu Deus, o quanto eu sou condenado, o quanto eu preciso de Deus. E também eles pudessem entender que era impossível deles conseguirem cumprir aquele mandamento. E eles entrassem no quebrantamento e falaram, Deus, tira-se de nós, continue tratando a gente por graça, continue tratando a gente por misericórdia. Mas a Bíblia diz que o povo decidiu, eles escolheram andar pela lei. E a lei é severa, a lei só cobra. E no momento que eles decidem andar pela lei, eles vivem debaixo de maldição. Então esse era o propósito que Deus queria. Deus queria que Moisés apresentasse um Deus de amor. Você imagina como é que seria se ao invés de Moisés ferir a rocha, se ao invés de Moisés estar ali se irando contra o povo, Moisés ele levantasse a vara de Arão que representava Cristo e ele falasse, lógico que ele não ia bater com a vara de Arão na rocha, até porque a vara de Arão tinha flores, tinha fruto, ela estava florescida. Numa mão ele tinha a vara de Arão, na outra possivelmente ele tinha a sua própria vara. Mas a Bíblia diz que ao invés de Moisés glorificar a Deus e apresentar aquele povo um Deus de justiça, um Deus que ama, um Deus que perdoa, a Bíblia diz que Moisés ele fere a rocha e apresenta para um povo um Deus irado. Mas mesmo Moisés passando à frente de Deus, mesmo Moisés cometendo um pecado, errando, mesmo assim Deus ainda agiu de misericórdia com o povo, fazendo aquela rocha brotar e enviando água para o povo. Glória a Deus. E o que significa quando Moisés diz ao povo, ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos águas desta rocha para vós? O que há de errado nessa declaração? Então isso é bem profundo isso, né? Isso aí realmente é o ponto-chave do erro de Moisés. Ao dizer, tiramos água para vós, quando ele diz isso, a Bíblia diz que Moisés se coloca no lugar de Deus, assumindo a responsabilidade pela provisão, como se fosse algo da sua força e não da graça. Além disso, irmãos, além de Moisés ele se colocar na posição de Deus, ele chamou o povo de rebelde, quando Deus não os via assim naquele momento. Não é o que você pensa, é a maneira que Deus vê. Muitas das vezes você vê o homem caído, o homem já destruído, o homem falido, mas Deus já vê ele glorificado. Porque Deus ele não começa nada que ele já não tenha terminado. Enquanto a gente, na ótica humana, a gente vê e olha e diz, não tem jeito. Porque na realidade, percebe-se que esse segundo episódio, desses murmuradores que estão diante de Moisés, cobrando, botando pressão em cima dele, já é a segunda geração, porque a primeira geração já tinha morrido. A maioria morreram porque esse já era o 40º ano. Já tinha se passado 40 anos e muitos já tinham morrido do primeiro episódio que tinham murmurado. Agora é a segunda geração diante de Moisés e cometendo o mesmo pecado. E Moisés falou, esse povo é rebelde. Moisés não olhou para aquele povo da maneira que Deus olha. É interessante que quando Deus ele desce, quando Moisés desce, né, do Monte Sinai com a lei trouxe condenação. Na inauguração da lei, 3.000 almas morreram, 3.000 vidas. A Bíblia diz o seguinte, que quando Moisés ele desce e ele vê o povo adorando, o bezerro de ouro, a Bíblia diz que Moisés se irou. Só que aquela primeira ira de Moisés estava conectado com a ira de Deus.
Deus também estava irado com o povo. Tanto tá que depois o próprio Deus disse, ó, ninguém chega mais perto desse monte, se afaste de mim. Esse povo rebelde, Deus falou, não se aproxime de mim. Porque se chegasse perto do Monte Sinai, morria. Até os animais não podiam chegar perto do Monte Sinai. Só que no primeiro momento, a mente e o coração de Moisés estavam alinhados com o pensamento de Deus. Já nesse segundo episódio aqui, Moisés está irado com o povo, Moisés está falando que o povo é rebelde, só que o pensamento e o coração de Moisés não estava conectado com o coração de Deus. Porque Deus, quando ele levanta, né, quando ele estabelece o sacerdócio de Arão, a vara de Arão, ali gera sinais que Deus não queria mais agir. Deus não queria agir mais com justiça, com juízo sobre o povo. Deus queria agir com graça e misericórdia. Amém. Então, por que Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida? Isso foi um julgamento ou um ato de amor e graça? Então, na realidade, muitas pessoas veem Deus como um Deus injusto. E algumas pessoas, elas fazem algumas indagações. Deus é bom, e por que acontece tanta tragédia, tanto mal? Mas a justiça de Deus, ela foi manifestada naquela cruz. A justiça de Deus foi manifestada na cruz. Deus, ele foi 100% justo naquela cruz, porque na realidade, Cristo, ele não tinha nenhum tipo de pecado. Ele se fez pecado por nós. E falando sobre Moisés, não permitir que Moisés entrasse na terra prometida, porque a Bíblia diz que ele implorou pedindo, dá a entender que Deus foi bastante injusto com Moisés depois de tudo que ele viveu. Moisés teve um período no seu chamado que Moisés pediu a Deus que tirasse a própria vida dele. Ele falou assim, porventura foi eu que gerei esse povo. Eu tenho condições, Moisés conversando com Deus, eu tenho condições de levar esse povo no colo. Moisés cansado falou assim, se é para me levar esse povo, não aguento mais, então é melhor que tire minha vida, porque ele sabia que era impossível. Ele sabia que era uma missão impossível. E depois de Moisés ter vivido tudo aquilo, se Deus não permitisse que ele entrasse na terra, de repente você fala, meu Deus, depois que o cara fez tudo isso, pagou esse preço todo sofrimento, ameaça de morte, né? Que quando ele chega diante de Faraó, para pedir a Deus, né? Pedir que liberasse o povo para adorar a Deus. A Bíblia diz que Faraó fez uma ameaça para ele, falou assim, então tu vai adorar esse povo, agora eu te peço. Eu peço que nunca mais eu veja tua face, porque no dia que eu te ver, você vai morrer. Moisés sabia que depois que eles saíram do Egito e de encontro à terra prometida, né? Naquele primeiro episódio, quando eles param diante do mar, havia um desespero, porque o povo de Faraó, principalmente Faraó, não ia agir mais de benevolência com ele. Eles vinham realmente para executar, eles vinham para matar. Então, depois de tudo isso, Moisés ficar fora, realmente apresentaria um Deus injusto. Deus não permitiu, escute bem isso que eu vou falar para você. Deus não permitiu que Moisés entrasse não como punição comum, mas como uma lição profética. Ministério da lei não pode levar ninguém à terra prometida, só Jesus. Então, a não entrada de Moisés era uma punição comum, não era uma punição comum, mas era um ensinamento profético. Deus queria ensinar a Moisés que a lei não é capaz. A lei não pode levar ninguém à terra prometida, só Jesus. Pode ver que o sucessor de Moisés, aquele que conduziu o povo para a terra prometida, foi Josué. E se você for buscar a tradução do nome Josué, você vai ver que ele se chama Jesus. E como a história de Moisés aponta profeticamente para a transição do ministério da lei para o ministério da graça? Então, a história de Moisés mostra
que a lei chega até o Jordão, mas não atravessa. A lei não atravessa, é o ministério da graça, representado por Josué, nome hebraico Jesus, que introduziu o povo na herança. Ou seja, a lei, ela só conseguiu levar ele até a porta de entrada. A lei, ela só conseguiu conduzir o povo até a chegada do Rio Jordão. Ela conseguiu levar eles até a porta de entrada, mas não conseguiu atravessar. Porque só a graça tem poder de fazer isso. E o que Deus estava ensinando ao dizer que Moisés não entraria com o povo, mas depois permitir que Moisés aparecesse no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus? Então isso é maravilhoso. Aí você percebe a justiça de Deus. Uma coisa que eu aprendi nesse tempo que eu tenho caminhado com Deus, alguns anos, que Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus, ele não deve nada para ninguém. Deus, ele é poderoso, Deus é fiel. Deus, por isso que ele é o Deus da restauração. É aquele que restaura. E sempre Deus vai além. Deus sempre vai além daquilo que pedimos e pensamos. Um episódio que fala um pouquinho sobre isso, até antes de falar sobre essa pergunta, é a mulher que Eliseu ressuscitou o seu filho. A Bíblia diz que houve fome na terra e ela teve que sair da terra e depois ela volta, as coisas voltam à normalidade e ela retorna. E ela vai até o rei para reivindicar sua terra. Ela queria somente a sua terra. E quando ela chega diante do rei, está acontecendo algo poderoso, que a gente diz que é o momento Kairos, é o tempo de Deus, o tempo perfeito de Deus. Não o nosso tempo, o tempo Logos, mas o tempo Kairos. Vai acontecer naquele momento ali. Naquele momento, a Bíblia diz que quando ela está indo de encontro ao rei, o rei está conversando com Geazi, perguntando sobre os feitos de Eliseu. E no momento que ela está se aproximando, o que acontece? Quando ela está se aproximando, ele está falando sobre ela para o rei, sobre a história do filho que foi ressuscitado. E quando Geazi, ela chega diante do rei e Geazi olha para aquela mulher e fala assim: rei, essa é a mulher. E esse é o filho que Eliseu ressuscitou. E a Bíblia diz que ela foi atrás do rei para que ele pudesse restituir o que ela tinha perdido, as suas terras. Mas o rei foi além. Ele, além de restituir a sua terra, além de restituir a terra dela, ele ainda fez uma contabilidade de tudo que ela poderia ter ganhado no tempo que ela ficou distante. E ela deu uma ordem: restituir a terra e tudo que ela precisava ganhar do tempo que se perdeu. Deus é assim, irmãos. Deus é restaurador. Deus restaura até aquilo que nós perdemos. E quando ele restaura, ele sempre vai além daquilo que nós pedimos e pensamos. Com Moisés não foi diferente. No momento da transfiguração, Deus mostra que Moisés não ficou de fora. Ele não entrou com o povo murmurador, isso é lindo, mas entrou com Jesus glorificado. E é interessante que Moisés aparece ao lado de Jesus e de Elias, a lei e os profetas, rendido à glória do Filho. Ou seja, Moisés, ele não entrou com os murmuradores, mas ele entrou de mãos dadas com o próprio Senhor Jesus. Isso é lindo demais. Porque Moisés, mesmo a gente olhando e lendo na nossa visão humana, parece que ele é um homem que peca, que erra. Mas Deus via ele como alguém especial. Deus sempre nos vê como alguém especial. Deus falou assim: não, Moisés, você é um cara digno. Você é um homem que se dedicou. Você é um homem que pereceu por essa obra, se pereceu por esse propósito. Você vai entrar. Não tu vai entrar com murmuradores, pessoas que vão entrar murmurando, mas tu vai entrar triunfando juntamente com o meu filho. E a Bíblia diz que Moisés aparece lá no Monte da Transfiguração, juntamente com Jesus, glorificado na realidade, porque Pedro, quando olhou, ele viu os três, estava ali Jesus,
Moisés e Elias, e eles estavam totalmente glorificados, ou seja, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Isso é maravilhoso. E qual é o significado espiritual e profético de Moisés não entrar com o povo murmurador, mas sim entrar com Jesus glorificado? Então, isso significa que a lei, ela introduz o povo na promessa, mas a lei, quando rendida a Cristo, encontra seu cumprimento e sua realização nele. Moisés entrou não pelo esforço humano, mas pelo favor de Deus, pela graça. Amém. Glória a Deus. Então agora a gente vai fazer a 14ª pergunta. Já estamos chegando já no final das perguntas. Então vamos lá. Como essa história impacta hoje a vida de líderes, pastores, ministério e a igreja da Nova Aliança? Isso é maravilhoso, irmãos, porque nós estamos vivendo um tempo que Deus está estabelecendo, né? Ele quer estabelecer o seu governo, o seu reino. E ele precisa de pessoas. Quando Jesus ele disse, né, para o povo, né, que não pode se derramar vinho novo em odre velho. O odre velho representa a lei. O odre novo representa a graça que recebe o vinho novo. Deus tem algo novo para fazer. A mensagem para a liderança, para líderes, é clara. Quem lidera com a vara da lei, da cobrança, do merecimento e da ira, fere o povo e não vê a glória. Mas quem lidera com a vara da graça, apresenta Jesus, conduz o povo no descanso, a provisão e a herança. Ou seja, quem lidera através da vara de Moisés, ou seja, ferindo, batendo. Só que nós precisamos falar, né? Como Moisés fez. Como Deus ordenou Moisés, fale a rocha. E quem lidera pela graça, querido, ele vai levar o povo a ir além. Amém. A última pergunta, para a gente estarmos encerrando agora esse momento aqui, qual é a mensagem final profética e prática que Deus deixa para nós nesse episódio poderoso da vara, da rocha e da entrada na terra? A mensagem final, ela é profunda. Uma vez eu me lembro que eu convidei um irmão para ministrar no nosso ministério e ele pregava sobre João Batista. Uma mensagem bem dura. Eu achei que ele estava sendo muito agressivo com a igreja. E quando ele terminou de ministrar, eu fui trocar uma ideia com ele. E ele falou para mim que ele tem a chamada de João Batista. Por isso que a chamada dele é exortar, é bater no povo. E eu falei para ele assim, você sabe qual é o ministério de João? Falei para ele. E ele falou assim, não, o ministério de João é agredir, é falar raça de víbora, é agir com muita força, ser muito rude com o povo. E eu falei assim, o ministério de João significa que aquele que vem depois dele é maior do que ele. Quem tem a unção de João Batista, ele reconhece que quem vem depois dele é maior. Ele sempre vê o seu próximo como maior. E a mensagem final para liderança, né? Nós estamos falando para líder. A mensagem final, concluindo esse capítulo maravilhoso, do capítulo 20 desse livro, a mensagem final é: pare de bater na rocha. Fale com a rocha. Jesus já foi ferido. Hoje ele vive, ressuscitado como nosso sumo sacerdote. A provisão, a vitória, o favor, a herança flui não da força, escute bem isso, não na força da lei, não da condenação, mas da graça, da intercessão e do descanso. Queremos que o povo, nós como pastores, e eu faço parte desse povo, nós como líderes, pastores, o maior desejo que o pastor ele tem
é que a sua igreja não peque, não vive debaixo de pecado. Porque entendemos que o pecado, toda vez que um irmão peca, o pecado ele traz resultados terríveis. Mas só que nós queremos aplicar para o povo lei. E a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Toda vez que nós queremos entregar para o povo lei, toda vez que nós queremos usar a vara de Moisés, nós trazemos condenação para o povo. Nós fazemos que o povo entre debaixo de maldição. Então a mensagem para líderes, pastores, você que lidera, você que prega, pare de bater na rocha. Fale com a rocha. Pare de ver o povo de Deus como algo amaldiçoado, como alguém rebelde. Quando Balaão quis amaldiçoar o povo, Deus falou assim: como é que você quer amaldiçoar aquilo que eu já abençoei? Deus já abençoou. Nós já somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Cristo já morreu no nosso lugar uma vez só. A Bíblia diz que depois, um único sacrifício, depois de ter vencido, ele se assentou. Se assentou porque a obra foi concluída. Precisamos entrar nesse lugar de descanso, porque os líderes, os sacerdotes da velha aliança, eles não sentavam. Por que não sentava? Porque a obra nunca terminava, era uma obra inacabável. Era o tempo todo aquele povo fazendo sacrifício, mais sacrifício. Mas Jesus, ele fez um único sacrifício. Depois que perdoou nossos pecados, a Bíblia diz que ele se assentou. Se assentou porque a obra foi concluída. E a Bíblia diz que ele nos pôs assentado juntamente com ele. Nós reinamos junto com ele. Nós somos a delícia de Deus. Nós somos o prazer de Deus. Deus não está irado conosco. Deus nos ama. Um amor incondicional. Deus nos ama tanto que ele entregou seu próprio filho, o único filho que ele tinha, por amor a nós. Isso é maravilhoso. Então a mensagem para você: pare de bater na rocha e comece a falar com a rocha. Começa a ser dependente da rocha. Não tenta se colocar no lugar de Deus. Nós somos dependentes de Deus. A obra que você quer fazer, a obra que queremos fazer, já está pronta. Deus, tudo que ele fez até o 6º dia. O homem foi criado no 6º dia, foi a última criação. Depois que Deus criou tudo, criou o jardim, Deus pôs o homem dentro do jardim. O 7º dia, o dia do descanso. Hoje nós estamos debaixo do favor de Deus. A obra que Deus quer fazer, ela não será feita por esforço humano. Só existe uma maneira da gente conduzir esse povo até a Deus. É através da graça. A graça é a porta que se abre para que nós possamos conduzir esse povo até Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família, o seu ministério, a sua chamada, no nome de Jesus. Pastor Janice. Amém, irmãos. Espero que os irmãos tenham aprendido mais e mais, né, com essas palavras, recebido, né, e se alimentado. A gente está no 20º dia do nosso jejum, né, estamos já na reta final e eu espero que Deus ele tenha falado ao seu coração, que Deus tenha ministrado na sua vida, né, que nós possamos a cada dia, né, nos aprender mais do Senhor, para crermos de maneira correta, para vivermos de maneira correta e nos posicionarmos da maneira que o Senhor quer. Amém? Os irmãos, fiquem na paz. Deus abençoe sua casa e sua família. Amém? Graça e paz.